How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, His promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Estamos na lição 11. Você acredita nisso? No currículo em vídeo A Isca de Satanás. Sabe, eu posso ler alguns testemunhos aqui. Tudo bem para vocês? Sabe, a Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? Sabe, eu tenho esses testemunhos, minha equipe me ajudou porque eu digo a vocês, sabe, isso abençoa a minha vida, como Deus usa essas pessoas, toca essas pessoas através de livros. O primeiro livro que eu li foi A Isca de Satanás. Há cerca de 1 ano, quando li o primeiro capítulo, pus o livro de lado e disse arrogantemente no meu coração, eu não tenho ofensa. Esse livro não é para mim, mas para fulano de tal. Então o livro ficou na minha estante e semanas depois o Espírito Santo literalmente me levou e eu peguei de novo e li de novo. Desta vez eu ouvi, o Senhor falando ao meu coração me trouxe cura e me expôs uma área onde Deus vinha tentando tratar. Essa é Pat do Havaí. Separamos, deixa eu apenas... Sabe, deixa eu ler apenas mais uma aqui, temos tantas, mas... Sabe, o testemunho que realmente... Bem, deixa eu ler esse aqui. Seja pela ira no trânsito, em casa ou pelo mau humor na televisão, a sociedade hoje se tornou mais arrogante e indiferente. E eu me encontrei preso nisso, me defendendo de injustiças que percebia, reais ou imaginárias. E no processo percebi quão infeliz eu me tornei. Eu vivo em Pensacola e li o seu livro A Isca de Satanás, e as palavras inspiradoras sobre lidar com o pecado da ofensa me ajudaram imensamente não só no que diz respeito à autoridade, mas nas coisas da vida em geral. Como atendente de lojas, não dizemos obrigado às pessoas que não são educadas. Eu cresci com influências cristãs fortes. Desde cedo me distanciei do cristianismo por causa da negatividade e das táticas de controle que experimentei. As suas palavras despertaram dentro de mim que eu não tenho mais que basear meu amor na validação dos outros ao invés disso em Jesus. Esse é Doug da Louisiana. Sabe, recebemos isso o tempo todo e eu digo a vocês, isso serve para ver como Deus usa essa mensagem. Por todo mundo vejo pessoas vindo à frente em conferências, de 50% a 80% das pessoas, e os testemunhos que recebemos de como suas vidas foram mudadas. A isca de Satanás, a ofensa é literalmente a armadilha do diabo para destruir o chamado de Deus na sua vida nesses últimos dias. Há um homem chamado Cole Stringer, da Austrália, que escreveu um livro, eu acabei de ler há 2 dias atrás, chamado Tire Sua Mão da Gaiola, Macaco. E esse australiano descobriu como as pessoas na floresta pegam macacos. Sabe como pegam macacos? O que eles fazem, isso é sensacional, é colocar uma banana dentro de uma gaiola, certo? Não há portas dentro dessa gaiola, é apenas uma gaiola redonda. Mas a questão é que a gaiola é ampla o suficiente apenas para o macaco pôr a mão assim. E o que o macaco faz é agarrar a banana, mas quando ele agarra a banana, ele não consegue tirar sua mão porque é muito estreito. E então, no que o macaco agarra todas essas bananas nas gaiolas, então vêm os caras com um taco de beisebol e começam a acertar os macacos na cabeça para matá-los, e os macacos sabem exatamente o que os caras estão fazendo. E eles andam por todo o caminho matando, simples assim, ou separando eles e prendendo se quiserem fazer outra coisa. E eles vão fazendo isso, e mesmo com os macacos observando e sabendo exatamente o que vai acontecer, eles não largam aquela banana. Essa é uma ilustração tão perfeita de alguém que se agarra à ofensa. Especialmente depois que você ouviu o que ouviu durante essas semanas, nessas lições. Você sabe das consequências, está tão claro na palavra de Deus, mas ainda assim você fica se segurando nessa ofensa. Largue isso.
Tire sua mão da gaiola, macaco, é o que ele diz, certo? A ofensa é uma coisa séria, eu vou revelar de novo, é a isca de Satanás, para te pôr na armadilha dele. Lucas 17:1 diz, é impossível que as ofensas não venham. Repita, impossível. O que você faz com a ofensa é que determina seu futuro, ou você fica mais forte, ou você fica mais morto. A ofensa vem da palavra grega skandalon, uma palavra grega antiga que se refere ao gatilho da armadilha usada por caçadores para pegar pequenos animais ou pássaros. Eles colocam a isca no gatilho, o animal a pega e a gaiola ou mata ou prende, certo? Então a ofensa é a isca de Satanás para te pôr em cativeiro. Você terá a oportunidade de se ofender, mas como você lida com isso determina seu futuro. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que estamos tratando. Não se deixar levar pela ofensa. Agora, quando uma pessoa se deixa levar pela ofensa, a razão para isso é que ela sente que a pessoa que a ofendeu lhe deve algo. Vocês lembram da última parábola que falamos na lição passada? Lembram do servo que não perdoou? Lembram disso? Quando seu conservo agiu errado com ele, o que ele fez o lançou na prisão, certo? Até que ele pagasse o que devia. Quando você guarda ofensa por alguém, você sente como se essa pessoa te devesse algo, houvesse uma dívida que não foi quitada. Na realidade, você está se colocando como juiz. Porque você está julgando o que lhe é devido, e na verdade a Bíblia diz que é apenas um juiz e é Deus. Quando você se agarra a essa dívida, você está se agarrando a uma vingança não cumprida. Não é verdade? Porque você quer a vingança é seu pagamento, não é verdade? Agora, a amargura não é nada mais do que vingança não cumprida. É uma ofensa que teve permissão para criar raízes no coração de alguém. Você não teve vingança, então ela cria raízes e cresce. Quando a raiz de amargura cresce no coração de alguém, a Bíblia diz que ela corrompe você. A Bíblia diz para examinarmos os nossos corações cuidadosamente, para que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, pela qual muitos foram corrompidos. Hebreus capítulo 12. Vou dizer de novo. Devemos examinar a nós mesmos cuidadosamente. Diga cuidadosamente. Para que não haja nenhuma raiz de amargura, pela qual muitos se corromperam. Agora, uma raiz é algo que começa com uma semente. A semente é a ofensa. Estão comigo? Se essa semente é regada, se for nutrida, vai crescer. E o que cresce é uma planta muito destrutiva na sua vida. Vai te corromper. Eu penso que a pessoa que exemplifica isso melhor do que qualquer outra é um jovem chamado Absalão. Se olharmos para Davi, lembra que falamos de Davi algumas lições atrás, como Davi foi muito maltratado por Saul, mas Davi não mordeu a isca. Ele não se ofendeu. Quando Saul foi julgado por Deus, o que Davi fez, amigos? Davi, o quê? Ensinou a todos os homens de Judá uma canção de amor. Ficou de luto por Saul ter sido morto e abençoou seus descendentes. Esse não é o sinal de um homem amargo. É o sinal de um homem com coração segundo Deus. No entanto, Davi teve muitos filhos. Depois que ele conseguiu o reino, teve várias esposas e vários filhos de cada uma dessas esposas, certo? Vá comigo, por favor, para 2 Samuel. E vamos começar aqui falando de um dos seus filhos chamado Absalão. 2 Samuel capítulo 13. Depois disso, Absalão, o filho de Davi, tinha uma adorável irmã, cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Amnon angustiou-se ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, porque era virgem. E era impróprio para Amnon fazer algo com ela. Veja, Davi tinha várias esposas, certo? Amnon foi seu primogênito de uma esposa. Absalão foi seu terceiro filho, mas ele veio de outra esposa. Então ambos tinham o mesmo pai Davi, mas mães diferentes. Absalão tinha uma irmã que era linda, certo? Tamar. Amnon, o primogênito, se apaixonou por ela. Então ele já estava perdendo peso, se apaixonou por ela tanto, mas não era apropriado, porque ela era sua meia-irmã. Então um dos sobrinhos de Davi, um homem muito maldoso, disse a Absalão: ei, por que você está perdendo peso? Você é um dos filhos do rei. Faça o seguinte, finja que você está doente, e quando Davi perguntar da sua doença, peça ao rei
para que ele envie Tamar a preparar a comida e te servir, para você se recuperar. Então, ele dá ouvidos ao conselho de um dos sobrinhos de Davi e faz isso. Ele finge que está doente, fica deitado na cama e quando o rei chega diz, por favor, envie Tamar a me alimentar. Então o rei ordena que Tamar o alimente. E Tamar fez uns bolos para alimentá-lo. E Amnon mandou que todos os servos saíssem. E depois fechou a porta e força Tamar até estuprá-la. Tamar desesperadamente pede para que ele pare, que ele peça ao rei, mas ele não faz e a estupra. E depois que ele a estupra, a Bíblia diz que o ódio que ele sentia por ela foi maior do que o amor que ele sentia antes. Não é interessante? Poderíamos pregar sobre isso um pouco. E ele a deixa de lado e ela diz, agora o que você está fazendo é pior do que me estuprar. Ele não dá ouvidos a ela e a deixa de lado. Quando isso acontece a ela pega sua túnica colorida porque as filhas virgens do rei vestiam túnicas lindas. Ela rasga a túnica e põe cinza na testa. E ela foi para a casa do seu irmão, Absalão. E lá foi chorar. Agora Absalão, ao ver a sua irmã estuprada pelo seu meio-irmão Amnon, ficou furioso e odiou seu irmão. Então por 2 anos ele esperou para que Davi vingasse a sua irmã, mas Davi ficou muito magoado, se irou, mas não fez nada sobre isso. Estão comigo? O fato de Davi não ter feito nada enfureceu Absalão. E finalmente Absalão disse, se o meu pai não vai fazer nada, eu farei com as minhas próprias mãos. Então Absalão organiza uma festa para os filhos do rei e contrata alguns homens e diz, quando eu der o sinal, quando Amnon estiver bêbado, vão e matem-no. Ele espera, faz isso, mata Amnon e todos os filhos fogem. Absalão foge para um lugar chamado Gessur e fica lá por 3 anos. Depois de 3 anos, Joabe diz, vejam, o rei se confortou com a morte do seu filho Amnon. Temos que trazer Absalão de volta porque ele perdeu 2 filhos, vamos trazê-lo de volta. Então Joabe vai ao rei e Joabe, através de uma mulher sábia, persuade o rei a trazer Absalão de volta. Então Absalão é trazido de volta e o rei diz, de forma nenhuma verei a face dele. Então pelos próximos 2 anos o rei Davi se recusa a ver a face de Absalão, já são 5 anos aí. Vocês têm que entender algo. Absalão teve a sua vingança com seu irmão Amnon, mas ainda estava ofendido por ele não ter feito nada. E esta ofensa esteve no coração daquele garoto por 5 anos. Estão comigo? Aquela ofensa cresceu, ela criou raízes e cresceu, e agora ela está ficando pior e pior, nunca foi tratada. Vocês não sabem quantas pessoas eu já encontrei na igreja que não trataram com certas ofensas na vida. E essas ofensas têm crescido há anos. E o mais triste disso, amigos, é que uma planta é fácil de ser retirada quando jovem, porque as raízes não estão muito fundas. Mas se você a rega por alguns anos, as raízes se aprofundam e é mais difícil de arrancá-la. É por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não queira permitir que uma semente de ofensa passe a noite germinando em você. Você não evita as ofensas, você confronta as ofensas. E vamos falar disso na próxima lição. Você tem que lidar com elas. É muito simples, é feito diante do trono de Deus, mas tem que ser tratado. Amém? Então, Absalão teve essa coisa crescendo em seu coração por 5 anos. 5 anos! Então, sabe, ele ainda está ofendido com o pai e, finalmente, Davi diz, certo, tragam ele até mim. E ele vem, Absalão se curva, beija a mão do rei e é restituído. Mas a ofensa ainda está lá. Então o que Absalão começa a fazer? Absalão começa a separar para si cavalos e homens para irem com ele, e ele fica do lado de fora do portão da cidade, e todas as pessoas que entram que têm casos para o rei ouvir, o rei muito ocupado, e Absalão começa a dizer, se eu fosse o governante de Israel, julgaria seu caso. Então a Bíblia diz que ele roubou os corações dos homens de Israel. Agora, amigos, ouçam aqui. Sabe quantas vezes isso acontece nas igrejas? Pastores auxiliares tomam ofensa do pastor presidente e nunca tratam disso e começam a roubar o coração de homens e mulheres na igreja. E anos mais tarde há uma igreja dividida.
Você não quer ser um Absalão? Porque você vai ouvir o resultado de Absalão. Sabe o que passava na cabeça de Absalão? O meu pai. Ele certamente engana as pessoas. Se esconde atrás dessa adoração falsa a Jeová. A sua própria filha é estuprada e ele não faz nada sobre isso. Sabe por que ele não faz nada sobre isso? Por causa do que ele fez com a esposa do seu servo, Urias, o hitita. Estuprou a esposa dele e então ele o matou e encobriu. E Saul? Ele perdeu seu reino só porque ele poupou um rei e alguns animais. E o meu pai estupra uma mulher, ainda mata seu marido e encobre, e ele é o Senhor adorador. Meu pai não fez nada pela minha irmã. Vem é regado. Ele vem pensando nisso há um longo tempo. Entendem isso? Amigos, deixa eu ler algo. Eu vou ler para vocês a contracapa do livro. Você se sente compelido a contar seu lado da história. Você luta contra pensamentos de suspeita e desconfiança. Você revive constantemente feridas passadas. Você perdeu as esperanças por causa do que alguém fez a você ou a alguém próximo a você. É exatamente o que está acontecendo. Ele nunca tratou da ofensa. Então agora ele roubou o coração dos homens. Por quê? Porque ele se justifica. Meu pai, sabe, ele é um canalha. Ele é tão hipócrita. Ele não é qualificado a governar. Sabe, se Saul perdeu o reino porque poupou um rei e o meu pai com esse reino. Então ele rouba o coração dos homens. E então ele toma Israel e marcha com seus soldados para o trono, e os servos de Davi dizem: o seu filho tomou Israel diante dos seus olhos. E Davi tem que sair. E claro que a mão de Deus está com Davi e seus homens, e pouco depois disso Absalão é posto à morte. Sabe, até mesmo Davi deu a ordem: não o matem, mas ainda assim ele foi morto porque eu creio que foi juízo de Deus. É muito sério quando alguém se levanta contra um pai, amigos. Deus não tira isso por menos. Sabe, Davi matou o homem que apenas disse que mataria Saul, mas não fez. É uma coisa muito séria quando você se levanta contra o pai. Então Absalão é morto, e aqui está um jovem que seria um rei em potencial, mas toda sua vida foi destruída por causa de vingança não cumprida. Uau. Não foi, ouçam, não foi por idolatria, não foi homossexualismo, não foi adultério ou estupro. Toda a raiz foi uma ofensa que cresceu e virou amargura, vingança não cumprida. Há muitos anos atrás, eu estava pregando numa igreja na Flórida e eu tinha acabado de pregar a isca de Satanás. Uma mulher vem até mim na igreja. Ela disse: Pastor John, enquanto você pregava, eu senti um dentro de mim. Ela disse: sabe, eu já perdoei meu ex-marido, está tudo bem, mas eu não sei porque eu senti essa sensação desconfortável. E sabe, o Espírito de Deus realmente me guiou e eu disse a ela: por que você não tinha perdoado o seu ex-marido? E ela disse: tinha sim, tinha perdoado, tinha chorado, eu liberei. Eu disse: não. E ela disse: perdoei sim, começou a ficar incomodada, disse: perdoei sim. Eu liberei, eu orei, eu liberei, eu chorei, sabe, eu já perdoei ele. Eu disse: perdoou não? E ela começou a ficar muito triste. E finalmente ela olhou para mim porque eu ficava dizendo: não perdoou. E ela disse: então me ajude. Eu disse: por que você não me conta o que o seu ex-marido fez? Ela disse: ok. Ela disse: nós éramos pastores. Ele me deixou e fugiu com uma mulher muito proeminente da igreja. Deixou a mim e aos meus filhos sem nada. E ela disse: John, ele tem me culpado todos esses anos. Ele disse que eu atrapalhava seu ministério e o chamado de Deus em sua vida. E que Deus tinha planejado para que ele casasse com aquela mulher e não comigo. E que era a vontade de Deus que ele se casasse com ela.
Sabe, isso é tão pervertido quanto o dia é claro, mas enfim. Então ele realmente machucou aquela mulher. Ela disse, agora eu estou casada, eu tenho um novo marido, ele me trata bem, eu tenho esse bom pastor agora, para quem ela trabalhava, ela era secretária. Ela disse, eu tenho dificuldades em me relacionar com meu marido e com meu pastor. Eu disse, é porque você não perdoou seu ex-marido? Ela disse, perdoei. Eu disse, continue. Ela disse, todos esses anos ele tem me culpado. E ela disse, ele nunca voltou. E disse, eu sinto muito. Eu disse, pare aí e encontramos a vingança não cumprida. Ela olhou para mim. Ela disse, o quê? Eu disse, ouça. A sua vingança não cumprida com seu ex-marido, sabe onde está? Não foi o abandono. Não foram as crianças, você tem um marido novo que cuida de você, cuida das crianças. Eu disse, não é a casa. Eu disse, a sua vingança não cumprida está em você querer que ele volte e diga, eu estava errado. Que ele se desculpe. Eu disse, senhora, se Jesus esperasse que nós voltássemos para pedir desculpa, ele nunca teria nos perdoado na cruz. E ela olhou para mim e arregalou os olhos assim. Eu disse, senhora, quando ele foi pendurado na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não estava falando dos soldados, não falava dos fariseus, ele estava falando da próxima geração e a próxima geração e a próxima geração, até eu e você, porque eu e você pusemos ele lá. Eu disse, ele nos perdoou, antes mesmo de dizermos, eu sinto muito. Sabe quantas vezes pessoas vêm até mim e dizem, bem, eu vou perdoá-lo quando ele vier se desculpar. Se Jesus esperasse você se desculpar para te perdoar, você já estaria no inferno. Jesus escolheu te perdoar, antes mesmo de você dizer, sinto muito. Eu disse, sua vingança não cumprida é você querer que o seu ex-marido volte e diga, eu sinto muito, eu estava errado. Eu disse, quer saber, é isso que tem te mantido cativa todos esses anos. Eu quero que vocês vejam isso mais uma vez antes de irmos para a lição final. Em Romanos 12, lemos de novo no verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Verso 19. Amados, não procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus diz, minha é a vingança. Ele disse, não são vocês que se vingam. Por quê? Porque Ele é o juiz. Quando nós determinamos que alguém nos deve algo, nós nos colocamos no lugar do juiz. E de acordo com Tiago capítulo 4, verso 12, e Tiago capítulo 5, verso 9, eu vou ler aqui, há apenas um legislador que é poderoso para salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Irmãos, não se queixem uns dos outros. Irmãos, isso é um comando. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam condenados. Posso ler mais uma vez? Não se queixem ou reclamem uns dos outros, para que não sejam condenados, eis que o juiz já está às portas. Amigos, Deus é o justo juiz. Ele vai aplicar o julgamento correto, amém? Ele vai retribuir de acordo com a justiça, amigos. Agora ouçam, se alguém agiu errado e genuinamente se arrependeu, isso quer dizer o quê? Que Jesus vai liberá-lo. Mas alguém vai dizer, sim, mas o que ele fez foi contra mim. Não contra Jesus. Mas você tem que lembrar o que você fez contra Jesus. Estão comigo? Mas ele escolheu liberalmente perdoar, quando você e eu não merecíamos. Sabe, se você quer saber a verdade, estamos falando do próprio fundamento do Calvário. Isso é cristianismo. É quando você libera alguém que não merece ser liberado. É por isso que Jesus vem e diz, ei, eu quero mudar sua forma de pensar. Você sabe o que a palavra santidade realmente quer dizer? Sabe o que quer dizer santidade? Santidade é do hebraico kadosh, que simplesmente quer dizer no sentido puro um corte por cima. Repitam, corte por cima. Sabem, antigamente, se você lembrar, você entrava em lojas de roupas e você encontrava tecidos medianos,
tecidos bons, tecidos muito bons, e tinha esse tecido que estava acima de todos, certo? Certo? Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, o que ele está falando? Ele está falando do seu relacionamento com a sua criação. Como ele nivelou a sua criação por cima. Então ele diz, sede santos como eu sou santo. Ele está dizendo, eu não penso como você. Eu não falo como você. Meus caminhos não são como seus caminhos. Subam ao meu nível de vida. O que ele está dizendo é isso, amigos. Sabe, ele não está falando de usar o cabelo de uma certa forma, não usar maquiagem ou não poder usar calça. Você pode usar um vestido até o seu calcanhar e ter um espírito sedutor saindo da bola do seu olho. Ok? Amém? O que ele está dizendo é isso. Por que você quer ficar andando com as galinhas no celeiro quando eu te chamei para ser uma águia? Eu quero que você veja como eu vejo, fale como eu falo, pense como eu penso. É por isso que Jesus chega em Mateus capítulo 5, do verso 38 ao 42, e ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, isso é vingança. Ele diz, mas eu digo, e aí vem o nível mais alto de pensamento, certo? Mas eu digo, para não resistirem à pessoa má, Deus resistiu a você antes de você ser salvo? Ei, eu fiz uma pergunta, cadê a resposta? Para não resistir à pessoa má, mas se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, ei, ouçam, o amor de Deus opera sempre arriscando se machucar de novo. Eu vou falar de reconciliação na próxima lição, vou deixar isso bem claro, mas vejam isso. Ofereçam também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse é o pensamento no nível do reino. Não é o pensamento de vingança. O pensamento de vingança é o pensamento do mundo. É o caminho das trevas. É perigoso, demoníaco e terreno. É a sabedoria que sobe de baixo. Estão comigo? Mas a sabedoria que desce do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos. Deus diz, venham ao meu nível de pensamento, subam ao meu nível de vida.